iniciar um ciclo de sessões de poesia à sexta e em nome do município de Ponte Lima quero agradecer a todos a vossa presença e dizer-vos que, na minha modesta opinião, não podíamos ter começado melhor este ciclo de sessões do que com o pianista João Tiago Magalhães e o autor Fernando Soares, que hoje estão aqui e nos vão apresentar uma sessão espetacular, que vai ser muito agradável, que eles intitularam Mulheres e que eu diria que poderia ser uma comemoração ou uma dedicatória às mulheres, que foi o Dia Internacional das Mulheres no dia 8 de março, e também celebrarmos o Dia Mundial da Poesia, que vem aí no dia 21 de março. E, portanto, quero, em primeiro lugar, agradecer-lhe também por estarem aqui hoje, por nos irem proporcionar este agradável serão e por ter aceitado o convite. Para nós é um privilégio. E pronto, e mais uma vez obrigado e vamos todos apreciar e desfrutar deste momento. E passo-vos a palavra. Eu vou buscar 6 compositoras que escolhi pelas obras de arte que cada uma delas, que são obras que eu gosto muito e que acho que são boas composições. São 6 composições de 6 mulheres extraordinárias. Nestas 3 primeiras, eu vou alterar o programa logo no início. A segunda passa para a primeira passa para a segunda. Vou começar com Rachel Portman, que é uma compositora inglesa, foi a primeira mulher a receber um Oscar da melhor banda sonora. É a música do filme Emma, que é inspirado num romance da inglesa Jane Austen. Depois após uns poemas do Fernando, sigo com Amy Beach, que é uma compositora americana, com passagem do século XIX ao século XX, que era uma pianista concertista, tocava muito bem, fazia concertos, e casou aos 18 anos, com um homem, um senhor mais velho, e como o marido não achava assim muito bem que ela andasse a fazer concertos, ela dedicou-se mais à composição. Embora também tenha tido algumas dificuldades com isso, mas foi sobretudo uma autodidata na composição e teve o privilégio da primeira sinfonia para a orquestra que ela escreveu, ter sido apresentada pela Orquestra de Boston, que já na altura era uma grande orquestra. Depois fez uma digressão pela Europa. E no final destas 3, a Clara Wieck também é conhecida por Clara Schumann, porque foi casada com o compositor Robert Schumann. Eu tenho uma ideia da peça, que a peça chama-se Souvenir de Vienne, ou seja, Recordação de Viena. Eu imagino que ela tenha feito uma digressão a Viena, tenha tocado em Viena, dado concertos em Viena, porque ela era alemã. E lá ouviu um tema que mais que toda a gente conhece, os Jogos Olímpicos. O tema é o hino da Alemanha. Curiosamente, esta melodia não é alemã, é austríaca e foi composta por Joseph Haydn, 50 anos antes da Clara Schumann ter ido a Viena. E por isso se chama Souvenir de Viena. Certamente ela ouviu esta melodia no quarteto de cordas em Viena e depois escreveu umas variações sobre esta melodia. E para já é tudo, vou passar as palavras ao Fernando. Boa noite a todas e a todos. Muito obrigado, renovando, enfatizando os nossos agradecimentos também e sobretudo a forma como a doutora Ana nos recebeu. Muito obrigado. Eu vou apresentar-vos 3 blocos de poesia. Pelo facto de, na próxima quinta-feira ou quarta, dia 21, quinta-feira, é um dia muito especial para nós atores e para músicos também, porque é um dia, no limite, ainda bem que é um dia em que nós pensamos em poesia. Então, o primeiro bloco vai ser à volta um bocadinho de quê? O que é poesia? Porque é que nós escrevemos? Nós, os poetas, escrevem poesia. O segundo bloco é dedicado a vós, expressamente, às mulheres minhotas. O último, eu e o Tiago tínhamos previsto
apresentar um poema. Pois vemos, não é? Pois vemos. Porque é um poema dedicado fundamentalmente às mulheres mais jovens, àquelas que neste momento, sendo médicas e enfermeiras, operárias, são mal pagas, o seu trabalho não é reconhecido. É um texto que fala, vai ao osso em relação a essas coisas, mas logo vamos ver. Portanto, 3 blocos. O primeiro sobre a concepção da poesia, o segundo para vocês e o terceiro depois vamos ver. Muito obrigado por terem vindo. Manuel António Pena, Alice Vieira e Joaquim Pessoa. Para que a poesia em tempos de indigência, usura e banalidade? É uma resposta difícil, no entanto, os homens escrevem poesia desde o princípio do mundo. A poesia, o que quer que ela seja, não serve para vender, nem para trocar, e muito menos para ficar na fotografia. A poesia não dá votos, não dá poder, não promete nada, não produz nada, nem sequer sentido, pois já é sentido produzido. Mas então, por que é que os homens escrevem poesia desde o princípio do mundo? Independentemente do que os leva a escrever poesia, e nem sempre têm sido pelas melhores razões, a poesia tem o poder de nos olhar do lado de dentro dos nossos próprios olhos e do outro lado do mundo. O que é então a poesia? Alice Vieira responde: se calhar estavas à espera, Ana, que eu te dissesse agora aqui o que é poesia. Que eu te arranjasse uma definição daquelas cheias de palavras complicadas que deixam as pessoas de boca aberta e a pensar: meu Deus, como ele sabe! Mas eu não sei definir o que é poesia. E se alguém disser que sabe, desconfia. Porque a poesia, apesar de se fazer com palavras, está muito para além delas. É aquilo que essas palavras conseguem levar e depositar no nosso coração. E para que isso aconteça, não é preciso que sejam palavras complicadas, frases elaboradas, rimas perfeitas, nada disso. É outra coisa, que não se consegue nomear, mas que se sente. Quando eu tinha 6 anos, li um livro que me marcou para a vida inteira. Ainda hoje sei frases suas de cor. Começava assim: nasci na taba de uma tribo do Pinambá. Aos 6 anos, eu desconhecia completamente o significado de palavras como taba, tribo e Tupinambá. Mas sabia que nunca no meu coração tinham entrado sons com tal magia. Na poesia, podemos não entender tudo, podemos não entender nada, mas sem sabermos como, ela fica em nós. Também a poesia só se entende bem com o coração.
E não há uma maneira única de escrever a poesia. Há quem, por exemplo, através da poesia conte uma história, recorda um pequeno pormenor que lhe chamou a atenção, quem evoque cenas familiares, há quem escreva sobre um cheiro, um olhar, ou muito simplesmente brinque com palavras, os seus sons, a sua música, as suas cores. Joaquim Pessoa responde: há poetas puríssimos, higiênicos, que não bebem vinho tinto nem conhecem o sabor das palavras mais amargas. Há poetas fechados em gaiolas de ouro, portanto livres, logo felizes. Há poetas eleitos, não sabem porquê, é verdade, mas são tão divinos como a chuva, tão finos como copos de cristal, tão reservados como os licores estrangeiros, tão confortáveis como o ar-condicionado. Há poetas que se amam a si mesmos. Há poetas que escrevem de modo a não sujar os dedos. Há poetas que nunca se misturam para não se comprometerem com os homens. Há poetas que comem o pão que o povo amassou. Eu de pássaros não sei nada. Também Sócrates diria que dos pássaros nada soube. Porque um poeta é um filósofo. E um filósofo é sempre um poeta. E um poeta não deve saber dos pássaros, mas dos homens. Eu confesso, de pássaros nada sei. Sei dos homens, mas pouco. Por isso os estudo, falo deles, amo-os ou odeio-os. Aliás, entre os homens raramente há sentimentos intermédios como a indiferença, por exemplo. O amor e o ódio são sentimentos que caracterizam os homens. Não consta que os pássaros os conheçam. Os homens são muito importantes para um poeta, tão importantes como as palavras, direi mesmo mais importantes, porque não poderão existir palavras e poetas sem homens, mas os homens já existiam sem palavras e sem poetas, e mesmo as palavras e a poesia sem homens não serviam para nada. Portanto, temos primeiro o homem, depois a palavra e depois o poeta. Na poesia é, pois, fundamental o quê? O homem. Sendo assim, é natural que eu fale dos homens e me recuso a falar dos pássaros, porque também, para falar de um assunto, é preciso estudá-lo, conhecê-lo e, como eu já disse, de pássaros não sei nada. Prefiro falar dos homens, embora deles não saiba tudo, mas vou procurando aprender mais alguma coisa, analisando-os, tentando conhecê-los melhor, em vez de analisar e tentar conhecer os pássaros, porque me parece não poder haver uma relação por aí além entre o pássaro e o homem, nem os pássaros poderão resolver os problemas dos homens. Habitação, emprego, inflação, etc, etc, etc. Nenhum homem, só que seja, pode ser explorado por um ou mais pássaros, nem os pássaros fizeram explodir nunca uma bomba atómica, ou se juntaram em bandos para discutir se hão de construir centrais nucleares para matar alguns homens, em benefício de algum pássaro, ou ainda para conferenciar sobre a bomba de neutrões que pode ao mesmo tempo matar todos os pássaros e todos os homens. Por todas estas razões, proponho que a poesia fale do homem para o homem, porque A. Falando dos pássaros, a poesia fala só dos pássaros. B. Falando dos homens, a poesia fala de tudo e dos pássaros. C. Os pássaros nunca poderão entender a poesia, nem os poetas, nem os outros homens. D. A poesia, falando dos homens, fará com que os homens possam entendê-la e entender não só os poetas, como também os pássaros e, sobretudo, o que é fundamental, o que é profundamente fundamental, entender-se entre si o mais depressa possível.
Vandana Shiva, Maria Berta Costa, Sofia Melo Breiner, António Gedeão, Vinícius de Moraes, Joaquim de Pessoa, Fernando Pessoa, Pedro Almeida de Melo, todos eles colaboraram neste texto. São mulheres, Senhor. São flores de vossos jardins. Elas são mais de 4 milhões em nossa terra. Elas são a terra. Nelas tudo começa, no entanto, e na história do homem, de ser importante era ser homem, ir para a guerra, matar homens. Para elas ficava o menos importante. E o menos importante era cuidar da casa, prover a água, a comida, a roupa, educar os filhos e obedecer ao dono. Sim, elas tinham dono. Elas tinham o seu homem. Elas tinham obediências várias. Era assim, num tempo de céu azul, mas escuro dentro do peito. São mulheres, Senhor. São flores de nossos jardins. Elas limpam a terra que se abrirá às sementes do pão, para que tudo seja como um jardim de sustento, e esfregam o chão de joelhos com escova de piaçaba e sabão amarelo. Elas vigiam as sementes metidas à terra, como vigiam o sono dos filhos, e tudo crescerá em seu tempo certo, se Deus, santas e santos, assim quiserem. Que a Senhora da Luz de Arcozelo nos guie, murmuravam elas para os céus. Elas lavam os lençóis e as camisas que antes sujar-se outra vez, e regam as flores para ocear o altar de Santa Justa dos Arcos, como hão de dar de beber aos filhos que se querem cresçam fortes, obedientes, crentes e tementes. Elas acendem uma luta, elas picam cebolas, descascam batatas, pensam os animais e olham com espanto renovado a cada ano as flores que crescem em suas cores e perfumes. Elas são mais de 4 milhões de desconhecidas no escuro da sua condição de sujeição. Protegei-as, Senhora das dores do barro, em seus padecimentos que são tantos, em suas lágrimas na alma. Elas são as flores que atapedam os dias. Elas são o perfume dos dias. Elas areiam o fogão com palha de aço e lavam os filhos num ritual tão limpo e tão antigo. São flores, Senhor. São flores de nossos jardins. Elas correm esbaforidas para não perder o comboio ou a caminhoneta e apanham a roupa quando a chuva espreita a norte. Elas enterram o dedo mindinho nas galinhas a ver se tem ovo de gema bem amarela, como as flores que cobrem os campos sem que alguém as haja semeado para regá-lo dos olhos. Elas são mais de 4 milhões. Elas namoram. Elas não namoram. Elas abrem-se cansadas para o homem que chega de mão no ar. Elas também dormem. Elas não dormem. Amparai-as, Senhora do Amparo de Recordões. Elas vão à pradeira que lhes diz que já vai adiantado, como as flores e os frutos que chegam mais cedo por graça de quem manda. Elas choram a vomitar na pia. Elas limpam a pia. Elas andam descalças que os pés já não cabem no calçado. Elas rezam em ais por cada passo do dedo. Elas untam um mamilo gritado com um dedal de manteiga, como o pólen se abre ao vento. As flores são mães. São mulheres, Senhor. São flores de nossos jardins. Elas prometem ao Senhor do Bom Jesus, Danais, adaptaram a légua do caminho com pétalas das suas flores, quando o andor passar, se os filhos se vingarem. A Santa sabe que flores são. Os filhos vingam-se. Os filhos vingam-se ou não. Elas raspam as fezes das fraldas. Elas confessam-se. Elas arrependem-se. Elas fazem promessas. Elas lavam. Elas carregam ao colo os filhos e os cabritinhos pequeninos. Elas lavam os panos ensanguentados em segredo. Elas tiram o peito para fora debaixo de uma árvore para amamentar a filha. Elas são todos os nomes de todas as mulheres, de todas as flores que os poetas cantam em sua exaltação ou sua tristeza. Elas escondem as palavras que lhes queimam a boca. Ó Senhor do bom fim de Laburjó, vede como são leoas estas minhotas com flores na alma. Elas são o povo que lava no rio e talha com o seu machado as tábuas do seu caixão. Elas trazem o mar nos olhos pela imensidão da alma e a poesia nos dedos e nos sorrisos. São mulheres, Senhor. São flores de nossos jardins. Elas são as mulheres de olhos tristes
que quantas vezes não querem nem amam o homem que dorme com elas na cama. Isso elas aceitam como se houvesse alguma bênção na dor. Elas talham um vestido de fio para a boneca da filha, que será mulher em seu tempo. Será mulher ou não? Elas bordam flores azuis na colcha de linho deixado pela avó. Elas bordam flores com dedos gretados. Elas pedem fiado na venda popelina mais cara para a camisa perfumada de flores que o homem levará para a França ou para Lisboa ou para muito longe. O homem virá ou não? Senhor dos perdidos de Calheiros, ouvi suas preces. Elas são mais de 4 milhões. São mulheres, Senhor. São flores de vossos jardins. Dá-lhes a mão, Senhora da Guia da Vila. Elas pregam milhares de botões na fábrica a cada dia. Elas limpam sanitas alheias a troco de quase nada. Elas chegam a casa cansadas de tudo, carregando o dia de trabalho, e remendam, e cozinham, e lavam, e bebem o balde à pressa, e deitam sem pensar, vazias de tudo. Chegam os homens, servem-se delas, não dão por nada. São mulheres, Senhor. São flores dos vossos jardins. Com a geada agreste que atapeta os campos, elas lá estão, vivas, coloridas, alegrando os dias curtos de luz e longos de frio. Elas veem os filhos crescer como as flores do canteiro. Elas vão até longe carregadas de lágrimas, a sanar ao filho que parte no grande navio. Elas vão de flores ao peito buscar o filho que chega da guerra. Que o filho chega ou não. Malhas que o império tece. Elas regressam à casa do coração negro e flores de luto. Ó Senhora dos remédios do Fontão, vede como as lágrimas se lhes secam. Elas são mais de 4 milhões. Elas carregam nas teclas da caixa e fazem centenas de trocos por dia. Elas fazem todas as camas de gente alheia. Elas arquivam milhares de papéis e coisas que não entendem. Elas anseiam por chegar à casa. A casa é o jardim. Elas são o jardim. Elas olham para o espelho muito tempo. Elas limpam o espelho. Elas choram. A primavera passou, o verão passou, o cabelo mudou, o outono findou e o inverno chegou com braçadas de flores para aquecer as horas. Elas já não olham para o espelho. Santa Eulália de Gaifar, elas são mais de 4 milhões. Elas pegam-se por um punhado de respeito ou honram naquilo que disse. Elas benzem-se às trindades. Elas beijam uma migalha de pão que cai ao chão. Elas regateiam os preços de tudo que aumenta. Ó Senhora dos aflitos de Freixo, livrai-as da aflição das pragas que matam suas flores e os mimos da horta. Protegei-as de mau olhado e da seca. Elas queimam raminhos de oliveira e escondem os filhos do medo contra o peito quando a trevoada tomba de céu abaixo. A trevoada passa. Santas e santos, livrai seus filhos, que suas flores são, dos males da porta e dos que chegam de longe. O tempo, que não sabe o que é, ia passando em passo lento, esticando padecimentos a cada instante, até que um dia, era primavera, elas vieram para os caminhos, para os atos das igrejas, para as ruas e praças, cantar desafios como só as mulheres minhotas sabem cantar, enquanto as concertinas desfiavam notas até então escondidas. Era primavera. A noite se fez dia e elas iam agora para os campos e fábricas de peito aberto e coração lavado, cantando como nunca. Era o tempo de carvinas e glicínias, e todas as flores de todos os jardins explodiram de perfume e os sorrisos abriram-se. Elas foram aprender como se escreve o futuro, rezaram a santas e santos de cabeça destapada e trataram por tu as senhoras e os senhores importantes, as pessoas que tinham estudos. Elas são mais de 4 milhões. Senhora do Socorro da Labruja, perdoai se vos pedimos muito por elas. Tem piedade delas na altura do parto, que são primavera explodindo em pétalas de arco-íris. Tem piedade delas, que algumas são como flores vagabundas. São mulheres, Senhor. São flores de vossos jardins. Elas sabem desde sempre que a vida é muito curta para ser pequena. Por isso lutam a cada instante. Guardai a Santa Luzia da Feitosa e tem piedade delas, que ninguém merece tanto amor, porque são puras, que são crianças e são trágicas e belas como a mais pequena e esquecida das flores. Santas e santos, protegei as mulheres destas paragens e nelas todas as outras espalhadas pela terra. E se alguma piedade vos sobrar, Senhor, tende piedade dos que aqui estão. E se assim for, assim será e assim está certo. São mulheres, Senhor, são flores dos jardins de Além Ponte.
São mulheres, sim. São as nossas mulheres.
que ainda lutam um bocadinho por salários mais justos, por oportunidades mais justas. O Me Too não é chamado para cá, se calhar as pessoas também não digam por isso. E depois um texto dedicado às avós, aquelas que usavam avental. Agora usam batas, não é? Joaquim Pessoa, obrigado, excelências. Obrigado por nos destruírem o sonho e a oportunidade de vivermos felizes e em paz. Obrigado pelo exemplo que se esforçam em nos dar de como é possível viver sem vergonha, sem respeito e sem dignidade. Obrigado por nos roubarem, por não nos perguntarem nada, por não nos darem explicações. Obrigado por se orgulharem de nos tirar as coisas porque lutamos e às quais temos direito. Obrigado por nos tirarem até o sono e a tranquilidade e a alegria. Obrigado pelo cisentismo, pela depressão, pelo desespero. Obrigado pela vossa mediocridade e obrigado por aquilo que podem e não querem fazer e obrigado por tudo o que não sabem fazer e se fingem saber.
Obrigado por transformarem o nosso coração numa sala de espera e por fazerem de cada um de nós e dos nossos dias um dia menos interessante que o dia de ontem. Obrigado por nos exigirem mais do que podemos dar. Obrigado por nos darem em troca quase nada e por não disfarçarem a cobiça, a indignidade, pelo chocante imerecimento da vossa comodidade e da vossa felicidade adquirida a qualquer preço e pelo vosso vergonhoso descaramento. Obrigado por nos ensinarem tudo o que nunca devemos querer, o que nunca devemos fazer, o que nunca devemos aceitar. Obrigado por serem o que são. Obrigado por serem como são, porque não sejamos também assim e para que possamos reconhecer facilmente quem temos de rejeitar. Obrigado, Silêncio. A nona, em italiano, é avó. É um texto que nós não sabemos de quem é o autor, mas é muito lindo. Eu recordo-me da senhora minha avó paterna ser assim e me dar roçados do meio tostão. Eram roçados maravilhosos. A primeira utilidade do avental da avó foi proteger a roupa de baixo. Depois, serviu como luva para tirar a panela do fogão. Foi maravilhoso para secar as lágrimas dos netos e também para limpar as suas caritas sujas. Do galinheiro, o avental foi usado para transportar os ovos e, às vezes, até os pintainhos. Quando os visitantes chegavam, o avental servia para proteger as crianças tímidas. Quando fazia frio, fazia-lhes de agasalho. Este velho avental era um fole agitado para avivar o lume da lareira. Era nele que levava as batatas e a madeira seca para a cozinha. Da horta, servia como um cesto para muitos legumes e, depois de apanhadas as ervilhas, era a vez de arrecadar nabos e couves. E pela chegada do outono, usava-o para apanhar as maçãs caídas. Quando os visitantes apareciam inesperadamente, era surpreendente ver como este velho avental limpava rapidamente o pó. Quando era a hora da refeição, da varanda, a avó sacudia o avental e os homens a trabalhar no campo sabiam imediatamente que tinham de ir logo para a mesa. O avental da avó também foi usado para tirar a torta de maçã do forno e colocá-la na janela para arrefecer. Passarão muitos anos, mesmo muitos anos, até que outra invenção ou objeto possa substituir este velho avental da nossa vida.